Era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. Nessa quinta-feira da primeira semana da Quaresma, que nós seguimos meditando com São Tomás de Aquino, nas suas meditações para a Quaresma, neste livro aqui, com esta capa, para você que pode estar aí se perguntando e sabendo qual livro adquirir e qual livro você está seguindo. Então temos aqui as meditações para a Quaresma de São Tomás de Aquino. Tomás vem dizer que era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. E ele fala, né, que Cristo foi crucificado junto dos ladrões porque era o intuito dos judeus e porque isso era parte do plano de Deus. E aí, naquele jeito de Tomás, que eu sempre ressalto aqui para vocês, os motivos pelos quais isso se deu não foram os mesmos em cada um dos casos. E ele cita os motivos, né? E aí, em primeiro lugar, no primeiro momento, Tomás vem dizer que ele diz o seguinte: até onde pensavam os judeus, Nosso Senhor foi crucificado com um ladrão de cada lado, para que fosse encorajada a suspeita de que ele também fosse um criminoso. Esse era o intuito. Mas aconteceu o contrário. Os ladrões por si mesmos não deixaram nenhum rastro na memória dos homens, enquanto que a cruz de Cristo é ostentada com honra em todo lugar. Reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram em suas coroas e seus brasões, seu lugar está garantido em todo o altar. Nos planos de Deus, né, segundo Tomás de Aquino, Cristo foi crucificado em meio aos ladrões, para que assim, por nossa causa, ele se tornara uma maldição na cruz. Como assim? Cristo remiu-nos, nos redimiu, ou seja, ele é o nosso redentor da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque a cruz era maldita. Ele se coloca na maldição para bendizer-nos. Ele se coloca na maldição porque não existe como ele ser amaldiçoado para bendizer-nos. Este é o objetivo, o intuito, né? Ele fosse crucificado do mesmo modo, né? Ele se tornara a maldição na cruz, como dito ali, do mesmo modo para a nossa salvação. Ele fosse crucificado como a pior coisa dentre as piores coisas. Esse era o intuito que aconteceu, o reverso. O segundo motivo, o segundo ponto, ele fala que o Papa São Leão Magno, ele vem contando, né, essa história, diz que os ladrões, e que em suas homilias e seus comentários, diz que os ladrões foram crucificados cada um de um lado. Vejamos. Em primeiro lugar, os ladrões cada um de um lado para que Jesus fosse tido como ladrão. Aconteceu o contrário. Em segundo lugar, cada ladrão de um lado para que a própria apresentação visual daquela cena já ficasse daquela cena de seu sofrimento já ficasse estabelecida a distinção que deve ocorrer no julgamento de cada um de nós. Agostinho diz assim: a própria cruz foi um tribunal, no centro estava o juiz. Por isso Jesus ao centro e os outros, os meros mortais, assim dizemos, ao lado. De um lado, um homem que acreditou e foi libertado. Do outro, um zombeiro que foi condenado. Ou seja, e libertado não entre os homens, mas ainda hoje estarás comigo no paraíso. É dessa libertação de que fala. É essa libertação da qual se fala aqui, Agostinho diz e o Papa Leão Magno também diz. Segundo Santo Hilário, o terceiro ponto, e aqui Tomás vai citando não só grandes santos da Igreja Católica, mas grandes doutores, teólogos, sábios, com obras intelectuais, tanto teológicas como filosóficas, belíssimas e de uma relevância muito grande. Ele cita Santo Hilário que os dois ladrões foram colocados um à direita e outro à esquerda, representando que toda a humanidade é chamada à paixão de Nosso Senhor. E já que a divisão das coisas de acordo com direita e esquerda é feita com relação àqueles que creem
e aqueles que não irão crer, um dos dois, o que está colocado à direita, é salvo pela justificação da sua fé. Digo, isso aqui é escrito de Tomás de Aquino no século XIII. Isso aqui é anterior à Revolução Francesa, então ele não está falando em direita e esquerda no sentido político. Acho importante ressaltar, porque esses termos hoje eles estão muito familiares a nós nesse sentido. Então acreditamos aqui que Tomás ele fala, e segundo citando Santo Hilário, que é anterior a ele ainda. Então isso é um escrito bem antigo, direita e esquerda, para colocar os lados da humanidade, assim, toda a humanidade ser chamada, mas uma acreditou e uns acreditam, outros não acreditam. E aí o quarto ponto, né? Segundo São Beda, os ladrões foram crucificados com Nosso Senhor, representam aqueles que, pela fé e para confessar que Jesus é o Senhor, passam pela agonia do martírio ou pela disciplina severa de uma vida mais perfeita. Os que fazem por causa da glória, os que fazem eterna, estão simbolizados pelo ladrão que fica à direita, os que fazem por causa do céu. Aqueles cuja intenção é a admiração de quem quer que os admire, imitam o espírito e os atos do ladrão que fica à esquerda. Ou seja, ele sempre vem trazendo dualidades. Né? Em primeiro lugar, é encorajada a suspeita de que Jesus era criminoso, mas aconteceu o oposto. Em segundo lugar, para que a própria representação da cena já colocasse Jesus ao centro como juiz, e de um lado o que acreditou e foi liberto, do outro lado o que foi condenado. Assim, em terceiro ponto, ele cita a direita e a esquerda como uma divisão das coisas, todos seguindo a mesma lógica. E aí Beda, o grande, ele diz sobre aqueles que querem a glória eterna e aqueles que querem a glória terrena. E assim ele cita essa questão, e aí ele faz essa separação. Ou seja, assim como Cristo não tinha nenhuma dívida pela qual um homem poderia ser condenado à morte, ele não tinha nenhuma dívida. Mas se ele se submeteu à morte por sua própria vida, a fim de vencer a morte, ele também não tinha nada que justificasse, a gente sempre tem que lembrar disso, que justificasse ter sido colocado entre os ladrões. Não tinha motivo. Mas foi por sua própria vontade, ele como Deus, que escolheu ser considerado entre os perversos, para que, por seu poder, ele pudesse destruir a perversidade. Morrendo, destruiu a morte. Fazendo-se maldição, ele amaldiçoou a maldição, de certo modo, ele condenou a maldição e ele conseguiu ter este poder, para que por seu poder ele pudesse destruir a própria perversidade entre os perversos. E aí no fim ele cita Crisóstomo, que ter convertido o ladrão na cruz e tê-lo feito voltar-se ao paraíso foi um milagre tão grande quanto o terremoto que se seguiu.